Eu já vou começar esse vídeo te pedindo para me responder uma coisa aqui nos comentários. De 0 a 10, o quanto você se sente nervoso ou nervosa em uma entrevista de emprego? Se você respondeu mais de 5 ou se você respondeu 11, fica comigo até o final desse vídeo e vamos resolver esse nervosismo de uma vez por todas. Pra mim, chega a ser engraçado eu vir dar dicas sobre isso essa semana. Logo eu, que sou uma pessoa super ansiosa pra absolutamente tudo, inclusive eu me sinto ansiosa antes mesmo de gravar todos os vídeos desse canal, embora a única pessoa que esteja ali editando esses vídeos e corrigindo todos os erros seja eu mesma. Mas, quando o assunto é entrevista de emprego, eu andei aprendendo umas lições e fazendo uns exercícios que me ajudaram a ficar mais tranquila para esse momento, para eu dar o melhor de mim sem sofrer tanto. E eu vou compartilhá-las com você agora. A primeira dessas lições foi que, na minha vida adulta, vai ser inevitável eu fazer entrevistas de emprego. Então eu precisei simplesmente aceitar isso e aprender a conviver com o fato de que esse momento vai ser desconfortável. E por mais inusitado que pareça, uma das coisas que mais abriu a minha mente sobre esse assunto foi eu ter me dado conta de que eu só não estaria passando por esses momentos desconfortáveis na minha carreira se eu estivesse morta. Eita, mas como assim? Pois é. E eu tirei essa ideia de um livro chamado Agilidade Emocional, que é excelente. Aliás, eu recomendo tanto ele que eu vou deixar o link aqui na descrição. Nele, a Susan David, autora do livro, fala: só quem tá morto não passa por nenhum tipo de desconforto e não enfrenta nenhum tipo de emoção. A gente tende a pensar que passar por desconforto é algo anormal, ruim, vergonhoso, que vai fazer mal pra gente, quando no fim isso faz parte de estar vivo. Tudo que a gente é até hoje só existe porque em algum momento da nossa vida a gente saiu da nossa zona de conforto. Desde quando a gente começa a andar quando é um bebê, até quando a gente vai pegar aquelas filas chatas no banco para criar a nossa primeira conta. Essas coisas todas não são agradáveis, elas não deixam a gente numa situação confortável, mas ainda assim a gente precisa passar por elas para ir para um próximo estágio melhor na nossa vida. E com entrevistas de emprego, isso não é diferente. Então, você que está vendo esse vídeo, você está vivo, e reconhecer que você precisa passar por esses momentos aí para você crescer na sua carreira pode te ajudar a parar de querer repelir qualquer sentimento que te deixe desconfortável. Agora, com isso em mente, você começa um exercício. Primeiro, você precisa identificar o motivo do seu nervosismo. Então, pensa aí e depois escreve aqui nos comentários o que mais te aflige sobre essa entrevista de emprego. É a parte técnica? É a forma como você vai se apresentar? É o medo dos entrevistadores serem muito rígidos com você? E olha que essa última questão nem é tão difícil de você resolver. Se você receber um link ou um convite para esse evento, verifica quais são os nomes das pessoas envolvidas nele. E aí, numa simples pesquisa no LinkedIn, você consegue saber quem são essas pessoas. Você vai conseguir ver o que essas pessoas compartilham, qual é o repertório profissional delas, vai conseguir ver a cara delas, o que pode te deixar mais tranquilo, você vai conseguir identificar quem é quem já logo de início. Depois que você identificou o que mais te dá medo sobre essa conversa que você vai ter, o que você pode fazer é se preparar da melhor forma possível. Você já leu muito bem o que essa vaga pede e sabe como se identificar com ela? Você já ensaiou a sua apresentação pessoal? E não me dá desculpa que você ainda não sabe fazer isso, porque já tem vídeo aqui nesse canal com um passo a passo bem completo, hein? Você já sabe mais ou menos como que essa empresa funciona, como é que ela faz dinheiro? Você leu notícias sobre ela? Você sabe qual que é a visão, a missão e os valores dessa companhia? Se você ainda não tem resposta para todas essas perguntas que eu acabei de te fazer, é sinal de que você precisa se preparar melhor. Então, eu recomendo que você vá lá no blog depois e leia um guia completo que eu já fiz com 4 passos para você se preparar para uma entrevista de emprego. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e você pode ir para lá assim que esse episódio acabar, ok? Agora, você também tem que se ajudar um pouco, né? Muitas vezes, pessoas que sofrem de nervosismo nas entrevistas de emprego se esquecem de uma peça-chave que poderia ajudar demais, que é aceitar uma bebida quando você vai fazer a conversa presencialmente ou ter um copo de água na mesa quando você vai fazer a entrevista por videochamada. E o resultado disso a gente já sabe, né? Chega num certo ponto que você tá ali consumido, o suor descendo pela testa, a garganta seca e você já não consegue mais falar sem gaguejar ou sem parecer um pato engasgado. Então vamos evitar essa situação, né? E para te trazer mais tranquilidade, aceita a bendita da água. Ela é saudável, ela hidrata as suas cordas vocais, ela vai te salvar. Aliás,
E ainda tem um segredinho da água que é o pulo do gato mais simples possível, que te ajuda a manter o foco na entrevista e a responder as suas perguntas de uma forma muito melhor. Você vai concordar comigo quando eu falo que um dos maiores medos dos candidatos é de dar aquele branco no meio da entrevista, de a gente não conseguir responder uma pergunta. Mas quem foi que disse que a gente precisa ter resposta para absolutamente tudo e de forma rápida? E aí a gente acha que é só assim que a gente vai provar que a gente merece aquela vaga, só que isso não tem nada a ver. Pensa numa conversa natural com seus amigos ou parentes. Mesmo quando você não tá nervoso ou nervosa, tem momentos que você precisa fazer uma pausa para você pensar antes de responder a certas perguntas, né? E nas entrevistas isso também pode acontecer. Então, não tenha medo de às vezes tirar alguns segundos para primeiro raciocinar e depois responder tudo com calma. E aí que a água entra. Você pode tomar um gole de água para você ir pensando e ganhar tempo nessa conversa. E para te beneficiar e não ficar aquele silêncio constrangedor por muito tempo, você pode repetir a própria pergunta que o recrutador fez. Eu sei, parece estranho falar assim, mas funciona. Por exemplo, quando o recrutador te pergunta algo do tipo: me conte um momento da sua carreira em que você cometeu um erro e como você lidou com isso. Uma situação em que eu cometi um erro? Bom... E aliás, você tem todo o direito de pedir para o recrutador te repetir a pergunta, caso você não tenha entendido direito o que ele quer tirar de você ali. Então, se na hora ali você estiver ficando muito ansioso ou muito ansiosa, lembra que você não precisa sair atropelando todas as palavras só para ter resposta para tudo. Pausa, pede para a pessoa te repetir a pergunta para você ganhar tempo. Você não é um robô. Tanto não é um robô que uma coisa que você precisa ter em mente é que mesmo quando você tem perfil e experiência para aquela vaga, isso não significa que você vai ter que ter resposta para todas as perguntas que eles forem te fazer. Até porque se você passar no processo seletivo e for trabalhar ali, eles vão descobrir rapidinho o que você sabe e o que você realmente não sabe. Entrevista de emprego não deixa de ser uma conversa honesta sobre as suas capacidades. Então, se você quer se livrar dessa sensação de sempre estar pisando em ovos na conversa com o recrutador, tenta essa abordagem. Se dentro das questões que eles te fizerem tiver coisas que você ainda não conhece, seja honesto sobre isso. Fala: olha, eu ainda não conheço muito bem sobre essa ferramenta porque eu não usei ela nos meus trabalhos anteriores. Ou: essa área específica eu ainda não conheço tanto, mas eu ficaria feliz em pesquisar mais sobre ela, caso seja necessário para esse trabalho. Ou ainda: sinceramente, eu ainda não conheço muito sobre isso. Você pode me explicar mais ou menos como funciona, por favor? Acredite, vai ser muito melhor você jogar limpo e ser cordial o suficiente para assumir as coisas que você não sabe, do que se você se auto-sabotar e ficar tentando ter resposta para tudo e falando às vezes até umas besteiras. E ainda tem uma última coisa que é muito importante e que me ajuda bastante a ir para as entrevistas de cabeça erguida. Isso porque eu voltei a minha visão e o meu foco para toda a curiosidade que eu tenho sobre como é a empresa e sobre como é trabalhar ali, em vez de ficar pensando se eu tenho ou não que impressionar os recrutadores. O match com a vaga, ele só acontece quando tanto você quanto os gerentes da área e recrutadores têm uma conexão minimamente boa e genuína sobre o tipo de trabalho que você pode fazer ali para eles e se as suas experiências são compatíveis ou não com ela. Então, tenta ver por esse ângulo. Você também tem interesse nessa empresa e nessa vaga. Você quer saber se você dá conta do que está sendo pedido ali. Você quer saber como são os seus potenciais colegas, o quão grande é aquele time, como que é o ambiente de trabalho ali. Então, embora tenha um alto grau de nervosismo, toda a minha vontade de saber como é essa empresa e se eu vou ser feliz trabalhando ali, me faz querer passar por essas entrevistas, porque eu também tenho várias dúvidas que eu quero tirar. A gente precisa considerar que existem sim coisas e detalhes que a gente quer que tenha no nosso futuro emprego, porque provavelmente é ele que vai bancar ou que vai ajudar a gente a alcançar os nossos sonhos. Além do mais, como eu já falei em um outro vídeo aqui desse canal, emprego não é favor. E tudo que a gente não quer é aceitar uma oferta de trabalho sem saber muito sobre aquela empresa para se arrepender depois ou até mesmo ser desligado depois de poucos meses porque alguma coisa não encaixou direito ali. Então, aplica todas essas dicas que eu te dei aqui hoje com uma certeza. Se você vai passar nessa entrevista ou não, a gente não sabe. Mas que esse momento precisa ser construtivo para você e para a empresa, isso é inevitável para fazer tudo dar certo mais tarde. Bom, gente, por hoje é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de apertar o botão de like aqui embaixo. Se inscreve nesse canal também, caso ainda não tenha feito isso, para continuar acompanhando dicas de carreira e ativa o sininho para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo por aqui. E agora, já corre para ver as dicas que eu dou num outro vídeo sobre como você pode montar e ensaiar a sua apresentação pessoal para quando o recrutador te perguntar para você falar sobre você numa entrevista. Eu te vejo de volta aqui em breve e até a próxima!